Deus predestina com quem eu vou casar ou é uma escolha minha? Hoje eu tava pensando sobre isso. Eu tô lendo esse livro, né, que eu já mostrei aqui pra vocês. E eu li algo muito interessante aqui. E trouxe também uns versículos pra gente conversar sobre esse assunto. Gente, aqui tá frio, aí tá um tempo bem agradável. Graças a Deus, porque o dia foi quente. Aí veio ficar frio ali. Por volta das 3 horas, o tempo começou a fechar. Bom, então vamos lá conversar sobre esse tema de hoje, né? Nesse livro, a autora fala que muitas vezes a gente se apaixona por alguém, por ele ser o zagueiro dos times, por ele ser o líder do grupo político da faculdade. A gente se apaixona por essa pessoa por isso, mas a gente tem que ver que quando a gente leva isso para algo mais sério, como um casamento, lembrando que ela escreve esse livro para uma filha que vai casar, a gente se depara com situações do cotidiano, corriqueiras, em que ele não vai ser o líder do time, ele não vai ser o líder do grupo político da faculdade. Ele vai só ser ele, uma pessoa, né, com seus defeitos, com suas qualidades. E ela reitera, não case por ele ser o líder do time. Case com a pessoa dele, com quem ele é, pela personalidade dele. E isso me alertou muito, né? E tem uns versículos que eu trouxe aqui que também reforçam isso. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês. Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, né? Então eu tenho um amigo que ele tá namorando uma pessoa que não é da igreja. Então não bate os princípios, os ensinamentos, a criação não bate. Então não tem como eu casar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, né? Muitos relacionamentos hoje são só por prazer, né? Muita gente namora só pelo beijo, só pelo afeto, só pela carência. Mas eu quero reforçar aqui a importância da gente esperar, da gente não se apressar. Porque Deus, ele sabe de tudo. Ele criou tudo e ele sabe de tudo. Ele sabe se a gente vai construir família, ele sabe o destino da nossa carreira. Ele sabe de tudo desde o firmamento do mundo. E você tem que confiar nele, interceder e confiar, porque ele tem um caminho para você. E essa escolha também depende de nós, da gente não escolher qualquer pessoa, mas escolher pessoas que estão dentro dos princípios cristãos que a gente segue. Entende? Tem também 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Né? E eu já vi muitas pregações dos pastores reforçarem que a gente ter relacionamento com uma pessoa que não é da igreja é um tiro no pé, tá? Eu tô lendo outro livro também e fala muito sobre relacionamentos. Essa pessoa tinha muitos relacionamentos com pessoas que não eram da igreja. E é apenas prazer, sabe? Você ali no dia a dia com a pessoa, você se depara com inúmeros conflitos. Porque ela não tem o mesmo foco que você, ela não tem os mesmos princípios que você. Isso é real. Então, não namore só pela carência. Peça para Deus suprir isso. E se prepare, se capacite, porque eu já vi uma frase que é o seguinte: se eu quero alguém que trabalhe muito, que alguém estude muito, alguém que seja bom, um bom profissional, alguém que seja um bom pai, eu tenho que ser isso. Então, se eu quero um grande homem, eu tenho que buscar ser uma grande mulher, com base nos princípios bíblicos. E para as mulheres, a dica de Provérbios 31. Eu estava pesquisando hoje, existem muitos vídeos em inglês sobre essas mulheres, né? O dia a dia delas, muitas fazem homeschooling
e o cuidado com as crianças é bem interessante. Uma dica aí para vocês, meninas, ler esse livro e assistir esses vídeos da mulher de Provérbios 31. Vamos ler agora Provérbios 19:14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, a esposa prudente é um presente, é uma bênção que vem do nosso Deus, né? E para os homens merecerem, é preciso que eles sejam obedientes ao Senhor. Porque à medida que eles se desvirtuam desse caminho, como Deus vai te presentear? Não faz sentido, né? Hoje eu estava escutando uma pregação também e falou muito sobre as dificuldades que o povo passou, o povo de Israel. E isso reflete muito a conduta deles, porque eles foram negligentes com Jesus. E aí eles mereceram aquilo. Então, se você é uma pessoa que planta a palavra, que busca Jesus, que se desvia do mal, você vai merecer, tá? Então, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está na palavra, isso é real, certo? E agora Cânticos 8:4. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Então não estejam desesperadas, meninas. Não se submetam a situações que te diminua, que te deixe desconfortável. Tem um país que as mulheres que pedem os homens em casamento. Se a gente for falar dessa feminização do homem, né? A gente vai abrir aqui outro assunto, mas muitas mulheres estão tomando essa conduta de tomar frente à decisão. Não, isso é do homem. A Bíblia fala que é do homem. Então não se submetam a isso. Se mantenham em relacionamento com Jesus, melhorando para Ele, lendo a palavra, aplicando a palavra e cuidando de vocês, né? A gente tem que cuidar dos nossos cabelos, isso é muito importante. A gente tem que cuidar das nossas unhas, a gente tem que se cuidar. Em Provérbios 31, fala que a mulher, ela... Eu não tô lembrando bem a passagem como fala, mas fala que ela pegava peso. E é como se nos dias atuais isso fosse academia, né? Ela se cuida. Eu vou achar o versículo e vou colocar aqui, mas fala que era como se ela se exercitasse, entende? Então a aparência é sim importante, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente se cuidar, a gente não precisa ter vaidade por vaidade, porque isso é vão, é supérfluo. Mas a gente tem que se cuidar sim, dar o nosso melhor na nossa vestimenta, nos utensílios. Isso é importante para nós mulheres e para a gente encontrar também o nosso futuro esposo, tá? Então não andem desesperadas, não andem ansiosas por isso, porque Deus tem um tempo determinado para cada um. Se Ele não enviou ainda, continuem construindo, se autoconstruindo espiritualmente, profissionalmente. Eu gosto muito de ver vídeos de mães e de donas de casa, mulheres recém-casadas. Então já vá se preparando. Se Deus mandar, ótimo. Se não, você, enfim, já tinha conhecimento daquilo. E conhecimento é sempre uma riqueza, como diz minha mãe. Ninguém te tira, né? E vocês, homens, também se capacitem. Busquem seu cabeça, serem líderes. Busquem ter essa confiança. Busquem oferecer essa segurança. Tenham homens de exemplo na vida de vocês, além de Jesus Cristo, que é o nosso principal exemplo, e vão se fortificando, vão orando, vão intercedendo e vão melhorando dia após dia, que uma hora Deus nos recompensa, Deus nos manda, e isso é uma certeza que temos. O que a gente planta, a gente colhe, né? E esse é o vídeo que eu quis trazer para vocês aqui. Eu já estava pensando sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês quiserem acrescentar, podem colocar aqui nos comentários conteúdos que vocês querem ver aqui no canal. Podem colocar também. E uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos.